ideia do Interventores vem um pouco do que está acontecendo. Ele é um registro. E a ideia é que a gente ocupe. É uma ideia de ocupação, mas não pegar a ocupação revolucionária, a ocupação reacionária. A gente quer trazer para a tela e para a visão a ocupação pacífica, a ocupação amorosa, a ocupação ativa, de quem não vai lá e pede, de quem vai e faz. E isso das mais variadas formas, através da intervenção artística propriamente dito, ou através da intervenção do esporte. Quem é o skatista que ocupa a rua? Quem é o ciclista que ocupa a rua e faz da rua a sua rua? Quem é o artista que faz da parede a sua tela? Porque é nosso. O que é público não é fora de mim, é dentro. É meu, pertence a mim como pertence a ti. A ideia do coletivo. É um pouco disso que a gente quer trazer à tona. Quem são os músicos que fazem street jazz, que fazem música de rua? Quem são os mambembes? Quem são os circenses? Quem são as pessoas que trazem vida para o concreto? Essa é um pouco da ideia que a gente quer trazer com Interventores. Eu acho que o que nos identifica como interventores é esse desejo de transformação mesmo, sabe? De ser ponte, de ser uma conexão para o mundo que a gente quer viver. Isso era atribuído muito aos artistas antes. Tinham grupos em outras décadas que eram revolucionários. Então a vida corria normalmente e tinha o pessoal que estava ligado nisso, em sensações, enquanto o mundo não estava nem aí. Agora isso não cabe mais só aos artistas plásticos, eu acho. Tu pode ver, tem uma galera que vem nos grupos. A galera não é das artes plásticas, isso não é da arte, é da vida agora. Sabe, uma emergência, assim, uma urgência. Eu acho que isso é diferente do nosso tempo. Então o que a gente está buscando são os porquês. O que leva as pessoas a fazerem isso? Quais são as motivações? Quais são os resultados que vêm disso? E eu acho que é um pouco disso que tu está falando. As pessoas pensam que quem é interventor não tem o que fazer, tá perdido durante a cidade, encontrou um muro e se pendurou nele, entendeu? As pessoas pensam assim. Mas não é o objetivo, né? O objetivo é fazer justamente as pessoas enxergar que aquele muro existe, que a cidade existe. O crítico e historiador de literatura brasileira Alfredo Bozzi explica que a palavra cultura é latina e sua origem é o verbo colo, que na língua romana antiga significava eu cultivo. O particípio passado de colo é cultus, aquilo que já foi trabalhado. As palavras terminadas em uro e ura são formas verbais que indicam projeto, uma desinência de futuro. Logo, cultura é aquilo que eu cultivo para o futuro. Assim, de um significado agrário, a palavra cultura passou para o entendimento intelectual, moral, conjunto de ideias e valores. Não é um caminho maravilhoso para a cultura? Sensacional. Aquele é o prédio, ó. Nós vamos ter que subir até o último andar agora. Sério? Não, brincadeira. O urbano é um suporte. O urbano é um grande suporte, dividido em vários pequeninos suportes. E que dos anos pra cá vem se explorando esse suporte, que até então era visto como algo que era posse, ou era responsabilidade, ou era direito apenas dos governantes que estavam no poder de deliberar e usar o urbano. E as pessoas elas tinham que seguir as regras e não mexer muito. E se mexessem, elas estariam infringindo regras e sendo, como é que é? Vândalos, ou, enfim, criminosos quase. Eu acho que o que diferencia, porque a gente ainda tem vândalos, ainda temos pessoas que usam do suporte do urbano para o vandalismo. Mas para a gente não ficar nesse termo vandalismo, acho que o que diferencia é a ética do sujeito que propõe alguma coisa em relação a esse suporte. A arte urbana, o que revela para as pessoas? Revela grafite. As pessoas têm uma ideia de grafite. E eu disse, não é grafite.
tem um universo aí a ser explorado que não é grafite, que tem poesia visual, tem performance, tem filme, tem escritura digital, tem milhões de coisas, questões sonoras, né? E aí eu pensei, não, vamos explorar um pouco mais esse tema. E eu percebi que tinha uma questão subjetiva enorme. Dúvida que isso é pura política. Política enquanto posição do sujeito no mundo, né? A atitude de uma pessoa em relação a um grupo. Agora, estamos totalmente afastados e não conduzimos esse processo como bandeiras políticas partidárias. A relação das pessoas com a cidade e o entendimento que essas pessoas têm em relação à cidade, como é que elas podem estar colaborando, entrando numa linha de colaboração com o espaço, com o território onde elas vivem. A cidade é fluxo, tanto quanto o amor. Acho que são duas coisas muito paralelas e vistas de forma muito separada. E as pessoas às vezes entendem um amor como trânsito e uma cidade como alicerce. E na verdade os dois são muito parecidos, os dois são uma apropriação que vem parte de ti para o outro. E quando a gente entender os dois a partir desse princípio, talvez a gente consiga viver com mais amor e amar mais a nossa cidade. São poucas as pessoas hoje que percebem a cidade. Viver uma cidade, tu sentir essa cidade, tu tem que habitar essa cidade. É tornar a cidade um lugar. E eu vejo que o cidadão hoje ele está se dando conta, e ele está pedindo para fazer parte dessas manobras estratégicas. Ela está se dando conta que uma cidade criativa é uma cidade que ela pode pensar o entorno dela, esses pequenos e grandes equipamentos, e fazer deles a serviço dessa vida que elas estão levando, dessa vida que elas levam diariamente. Então não é mais as pessoas de um lado e a cidade de outro. É as pessoas dentro de uma cidade pensando criativamente como essa cidade deve servir para o dia a dia delas. Então, a cidade é um grande potencial, é uma máquina que está posta e que ela é hoje fragmentada e que, se ela for pensada como um instrumento criativo para a geração de inovações, de novos formatos, de novas possibilidades, ela vai trazer muitos benefícios para as pessoas que vivem na apropriação da cidade. Eu acho que não é apropriação, eu acho que é pertencimento. Porque na verdade a apropriação é só uma tentativa, é só uma ação. Na realidade o pertencimento é muito mais forte, né? As cidades, elas
elas nunca se deixam, né? E eu acho que o pertencimento tem isso. Porque, de uma certa maneira, não é tu que pertence a um lugar, né? O lugar pertence a ti, tu tem uma relação com ele, então tu leva ele para tudo quanto é lugar, quer dizer... Então esse pertencer é quando tu te proporciona a entender que tu faz parte de uma rede, né? Tu faz parte de um todo. No momento que tu interage, no momento que tu troca afeto e tu colocar intenções. E aí tu passa a pertencer. O afeto é legal. Da onde vem o afeto? O afeto, para mim, ele é provocado pela gentileza. Eu acho que a intervenção, ela é uma forma de levar um pouco de poesia pro dia a dia das pessoas, assim, um respiro mesmo no meio do caos, sabe? Eu acho que o dia a dia urbano, ele é tão voraz, as pessoas têm tanta pressa, é tudo tão louco, as pessoas são tão pouco gentis, que eu acho que a gente quer levar um pouco de poesia, de sorriso, sabe? Provocar sorriso, convidar a ter um olhar mais lúdico, a ter um olhar mais sensível dentro de tudo isso que é uma grande urbe, assim. Cada pessoa tem a cidade a que pertence. Intervenção é uma forma de tu provocar a atenção das pessoas e a tua, inclusive, para o espaço que tu está habitando, para te dar conta que existe um entorno. Se a gente não tivesse intervenção, eu acho que nós ficaríamos presos num hiato entre o que a cidade era para o que a cidade virá a ser. Acho que a intervenção ela faz isso, ela provoca ela faz essa provocação que faz com que as pessoas pensem assim, puxa, eu vivo nessa cidade, essa cidade pulsa comigo. Eu acho que a intervenção ela muda a frequência da cidade. Eu acho que ela quebra um pouco aquilo, tudo que a gente não se identifica, né? Disso, de falta de gentileza, de trânsito caótico, de falta de amor mesmo. Intervenção. Falar de espaço é um pouco falar de fronteira. Mas falar de espaço tem isso, tem o espaço território e tem o espaço emotivo. Ele tem várias possibilidades de um espaço se tornar abandonado, né? Vários caminhos. Mas o abandono eu vejo como uma não afeto, onde tu não sente mais aquilo, onde tu não percebe e não percebe por não te afetar. Então a pessoa ela passa a ver aquele lugar e ela tem que fazer alguma coisa em relação àquele lugar que ela está vendo para dar um novo sentido. Como não tem padrão, os padrões são construídos pelo processo. E os padrões são... é um não padrão, né? Então eu acho que o caminho ele não é se não for caminhando. Se for parado, não é caminho. É pensamento, é outra... entra numa outra linha. Mas acho que caminho é isso. Não só de um resultado, eu acho também. Tem o durante, né? O processo da intervenção. Não, é isso. Para gerar um bem-estar para ti, no primeiro momento, primeiro tu vai pensar num bem-estar que vai estar atendendo a uma intenção, a um desejo teu. E logo na sequência, o paralelo com isso, tu vai estar desenvolvendo uma relação comunitária, uma relação social, de desenvolvimento social. Ser um artista social é pensar formas de colocar pessoas em relação, ou seja, a arte como uma forma de envolvimento, de expressão, e o social sendo os elementos da sociedade, que são as pessoas e as estruturas sociais, em relação. As relações de competitividade
as relações de concorrência, elas começam a se transformar para uma relação de colaboração, assim, absoluta. E isso transforma uma série de áreas de conhecimento que vem de arrastão, assim, né? Pessoalmente falando, uma imagem que me ajuda é criar pontes. Fazer pontes é encontrar objetivos comuns entre coisas que parecem opostas para que projetos se realizem, apesar de respeitar suas diferenças, construindo coisas que vão beneficiar a todos. De tudo isso, eu acho que uma das coisas mais legais é uma rede assim tão positiva, com gente tão pensante, com gente tão bacana que se formou, gente querendo a mesma coisa, querendo mudar paradigma, querendo uma grande mudança. Que eu acho que isso também é que nos mantém vivo e nos mantém fazendo as mesmas coisas. Dentro de toda essa mudança de paradigma, eu vejo também uma mudança de paradigma econômico. Tem gente fazendo disso o seu sustento, e o que a gente está buscando aqui é entender como é que a gente pode fazer isso. Como é que a gente pode mudar a grana, mudar a forma como a grana vem, ou os porquês pelos quais ela vem, sabe? E para tu começar a entender esse novo momento, tu tem que colocar em xeque padrões que são estabelecidos até então. De gente que está abandonando antigos trabalhos, antigas formas de vida e se botando seu dinheiro, seu tempo, botando a sua esperança em fazer diferente. Se conectando consigo mesmo? Se conectando consigo mesmo. Eu entrei nessa por uma total insatisfação e por não estar me encontrando dentro de estruturas que estavam me sendo impostas para me desenvolver profissionalmente. Isso vem de novo de uma mudança de valores que a gente estava falando antes. Então eu não preciso mais ter e eu sinto uma necessidade de ser. O que eu vou fazer com tanta coisa na vida? Vai me fazer tão pesado ter tantas coisas na vida. Eu quero mais me desapegar. Eu quero mais me conectar e viver bem e depois só Deus sabe, né? Vamos estar todo mundo igual. Uvinha, feinha e depois pó. Começa a perceber o surgimento assim de pessoas que realmente encontram essa intenção, e aí que começa a ter o surgimento de movimentos novos, né, de empresas novas, de serviços novos, de ações novas, de projetos novos, absolutamente disruptivos e que põem em xeque toda uma ordem de sistema até então construída, e começa a se marcar, né, um divisor assim de uma nova fase, de um novo momento da sociedade como um todo, assim, né? Isso não é uma realidade local, não é uma realidade de Porto Alegre, é uma realidade do mundo, e isso é tão interessante que organicamente essas pessoas começam a se encontrar. Acho que é tudo isso, assim, essa loucurinha toda, loucurinha poética, né? Sabe que hoje eu entendi que é mais do que isso com o depoimento do Aron. A gente tava indo só pela arte
E aí ele começou a falar e eu entendi que a gente tá falando demais, a gente tá falando de transformação. Tirou a palavra da minha boca. Porque são cada vez mais E de uma época, né? zeitgeist, que é o espírito Totalmente. desse tempo. Esse tempo é outro tempo. De mudança de paradigma. Eu vou ler para ti uma frase interessante. Se você não se encaixa em categorias estritamente definidas, você é urbano, demasiado urbano.